Imponente, no gramado é que a luta o aguarda. Sabe sempre o que vem pela frente. O time do Palmeiras não jogou bem, mas o que aconteceu em Itaquera hoje é caso de polícia, hein, Filipinho? Sinceramente é uma vergonha, é uma vergonha. Eu acho que assim, o time do Palmeiras, o primeiro tempo é um bom primeiro tempo, o segundo tempo o Palmeiras não entrou no jogo, demorou demais. Entrou no jogo só depois que tomou o gol e aí, enfim, consegue o empate. E a arbitragem do senhor Wilton Pereira Sampaio hoje foi um negócio criminoso, pra não falar palavras piores ainda, porque foi criminosa a arbitragem de hoje. É um impedimento que não existiu e mais uma vez, né? Mais uma vez contra eles, o Palmeiras sai derrotado e agora decide em casa. Tomara que não passe a mesma vergonha da final do Campeonato Paulista. Mas tá difícil, tá difícil. Esse time realmente tá complicado nos jogos grandes. Palmeiras tem, acho que às vezes até espiritual, porque mesmo quando joga bem não vai. Não dá. É desgastante, é humilhante perder um jogo dessa forma. Porque a sensação de impotência, né? E aí, não tem como não falar, não tem como não lembrar, Massa. No início do jogo, antes do apito inicial, muito antes, na chegada da comissão de arbitragem ao estádio, houve um encontro entre torcida e o Wilton Pereira Sampaio. E aí, como você quer convencer o torcedor de que esse encontro não fez diferença nenhuma para a performance da arbitragem hoje? Impossível, cara, impossível. A arbitragem é terrível, terrível. Não consigo nem culpar o time em si. Não acho que o Palmeiras tenha feito um jogo patético para perder para esse Corinthians. Foi roubado e às vezes dá vontade de parar com o futebol. Esse tipo de coisa. Hoje o futebol morreu. Hoje o futebol perdeu. Ninguém ganhou esse jogo. Tudo bem, no placar em si o rival ganhou. Mas na realidade hoje quem perdeu foi o futebol. É vergonhoso. Pois é um lance que realmente vai gerar muita discussão. Para mim é muito claro que não houve impedimento algum. Acabei de ver a imagem aqui, dando zoom, aproximando. A linha do VAR, a linha do impedimento foi traçada na mão esquerda do Gustavo Gomes e no ombro direito do jogador do ombro esquerdo do jogador do Corinthians. Tá nítido isso. Não tem o que fazer. Hoje o Palmeiras foi roubado. Fez um jogo bom? Não fez, mas isso não justifica num jogo desse tamanho, onde um lance desse pode definir uma classificação. É isso aí. Cai o Wilton Pereira Sampaio num jogo desse, que a gente reclamou e já falou antes do jogo, depois de tudo que aconteceu, o lance decisivo para mim dessas oitavas de final, viu, o Arthur? Ô Bruno, entrega, mano, a chave da Neoquímica Arena na mão do Wilton Pereira Sampaio. Tá em casa, né? Tá em casa. É isso. Mais caseiro impossível. Arruma um cantinho para ele lá que ele já vai ficando por lá. Horrível, horrível. Árbitro nojento, tendencioso, patético. É isso mesmo. Não tem outra coisa para falar. A gente fala tanto de arbitragem, a gente fala de impedimento semiautomático, a gente fala de vários fatores. Agora, ser garfado da maneira como o Palmeiras foi hoje, é para descredibilizar tudo que a gente faz aqui, é para descredibilizar o futebol e etc, mano, qualquer coisa, porque tiram a gente de otário. E um árbitro, cara, horrível, igual é o Wilton Pereira Sampaio, continuar apitando o jogo desse nível, o cara ser chamado para apitar jogos ainda maiores, cara, é nojento, é patético. E aí, sem a gente falar, né, da falha bizonha que tem a defesa do Palmeiras, que é deixar talvez o principal jogador do Corinthians livre dentro da área, no único lance de perigo que levaram no segundo tempo. Agora, cara, a gente pode falar o que for, a gente pode citar a defesa do Palmeiras. Agora, o Palmeiras empatou esse jogo com um gol legítimo que garfaram o Palmeiras mais uma vez. E outra, né, sem falar, né, 2 pesos, 2 medidas, 2 critérios. Tenho certeza que se fosse, sei lá, o Gustavo Gomes que tivesse dado o mesmo pisão no pé, ou a mesma chegada que deram no Vitor Roque na entrada da área, além de falta, teria tomado o amarelo e, consequentemente, tinha sido expulso. Era para um desses jogadores do Corinthians terem sido expulsos nesse jogo. Então, cara, é ridículo. Juiz
patético, arbitragem nojenta, Palmeiras prejudicado, mas é buscar nesse segundo jogo, cara. Acho que o sentimento que o torcedor, se o torcedor tá sentindo, é um sentimento de, literalmente, um sentimento de ser garfado, de chegarem e arrancarem algo de você, é uma coisa patética. E quem tá reclamando, e quem tá falando que não é, dá uma olhada no lance depois do impedimento, cara. Dá uma olhada. Dá para ver que traçam a linha no braço do Gustavo Gomes. Mais uma vez, tá? Mais uma vez na Copa do Brasil. É uma coisa nojenta. É ridículo. Não tem muito o que falar. Vão aparecer aí as pessoas falando que o Abel foi mal. Acho até que o Abel foi mal realmente, né? Em demorar demais. Mexeu, tirando a mudança do Bruno Fux, que saiu por lesão, ele mexeu no time com 40 minutos, né? Não existe isso num clássico em que você precisa de gás ali para vencer o jogo, num jogo que o segundo tempo o Facundo, por exemplo, não pegou na bola. Eu falei o tempo inteiro isso aqui. O Facundo não pegou na bola no segundo tempo, poderia ter tirado. E o Sousa, que estava bem, aí talvez por questão física tenha saído, mas estava muito melhor que o Facundo no jogo. E aí tem aquela leitura, né, cara? Às vezes não é só o que a planilha disse para fazer. O Sousa estava muito melhor que o Facundo. Troca ele de lado, sei lá, faz alguma coisa diferente. Mas o lance do gol que o Palmeiras sofre, o Piquerez, ele erra o passe lá no meio, o Palmeiras toma um gol, parece de interclasses, né? Tudo errado na marcação do Palmeiras, no único cruzamento que o Corinthians conseguiu acertar na área. E aí o gol do Verdão veio, e aí não dá, cara. Pra mim, não invalida o jogo ruim que o Palmeiras fez, mas não pode num jogo tão grande desse, e é impressionante como o VAR contra o Palmeiras é ágil e rápido, né? E mesmo assim consegue errar, porque traçaram a mão na linha na mão do Gustavo Gomes, traçaram a linha do VAR. Impressionante o quanto de coisas aconteceram aqui no Allianz Parque hoje. Além de tudo, a bola já tinha saído do pé do Maurício, do Aníbal na cobrança. Cara, tudo errado. Tava na cara que ia acontecer alguma coisa, porque desde o início do jogo a coisa tava feia em relação à arbitragem. E a gente falou antes até da bola rolar, mas enfim. É deprimente, né, Márcio? É deprimente porque, sinceramente, o torcedor ele se dispõe a assistir, ele senta na frente da TV acreditando que existe um campeonato sério, que existe um campeonato de história limpa, que existe um campeonato onde se dá para confiar nos processos e nas pessoas que trabalham para esse campeonato acontecer. Mas não dá, a verdade é que não dá. A verdade é que é impossível, e aí soltaremos nas redes do canal Tá Lá Dentro, acompanhe nas redes sociais, que o vídeo que teve antes do jogo, dos torcedores do Corinthians pressionando, e o Wilton Pereira Sampaio claramente coagido dentro do carro antes do início da partida, é impossível não achar que isso tem a ver com a arbitragem ridícula no jogo de hoje. O árbitro entrou com medo e toda e qualquer dúvida era em prol do time da casa. Tanto por parte do árbitro, quanto por parte do Bandeirinha. Foi a primeira vez que nós vimos o árbitro marcar e o Bandeirinha marcar um lateral, por exemplo, a favor de um time, e após uma pressão por gritos... 5 segundos ali, ele volta segundos, atrás. os dois voltam atrás, não é um. O Bandeirinha e o árbitro voltam atrás juntos. Então, assim, claramente uma arbitragem tendenciosa, um jogo encomendado, e aí, obviamente, quando saiu o gol, o Arthurzinho, não podia sair o gol do Palmeiras. Então encontra alguma coisa. Não tem impedimento, vamos falar que foi mesmo não sendo. E aí o Palmeiras foi assaltado dentro da Neoquímica Arena. Eu me recuso, e já deixo claro aqui pra você que acompanha o canal Tá Lá Dentro, você que vai ver as lives. Eu não irei criticar o time do Palmeiras pelo jogo de hoje. Eu não posso criticar um time que foi claramente prejudicado e assaltado dentro da Neoquímica Arena. Eu não consigo culpar um atleta profissional que entrou para fazer um jogo de forma onde ele foi incapacitado de praticar o esporte dele. O Palmeiras foi assaltado, e foi assaltado aos poucos, como o Costa diz, e hoje, infelizmente, ele não tá aqui fazendo essa transmissão com a gente,
são os pequenos jabs durante a luta. É um jabzinho que entra, que é um lateral que ele dá pros caras, é uma falta do Ranieri que você evita de dar um amarelo. Aliás, são 2 faltas no primeiro tempo que eram para amarelo do senhor Ranieri que você evita de dar. É o segundo amarelo no pisão do Ranieri que você não dá para não deixar o Corinthians com o jogador a menos, e aí dá tempo pro Dorival entrar com o Charles e o Corinthians não ter que jogar sem uma peça no jogo de volta também. É esse tipo de coisa que vai minando o jogo pro Palmeiras. E o torcedor muitas das vezes não percebe. Precisou de um caso escrachado, como foi esse impedimento, que eu não vou nem falar que foi maldado, tá? Que foi um assalto mesmo, um roubo à mão armada dentro de campo, pro torcedor perceber como o jogo já estava minado desde o primeiro minuto em que as equipes tocaram na bola. Era lateral, é um escanteio, é uma jogada que era escanteio pro Palmeiras, você acaba dando um tiro de meta fingindo que não viu. É um tiro de meta que foi dado num lance onde o bandeirinha nem tinha como olhar o jogo, porque o lance o Gustavo Henrique tapava totalmente a visão da bola. Ele dá um tiro de meta quando na verdade era um escanteio pro Palmeiras. E aí o auge do jogo, né? O auge do jogo é você dar esse trágico impedimento que não existiu e um pênalti extremamente discutível. Um pênalti extremamente discutível que, como o Arthurzinho bem disse no intervalo, foi dado mais na visão de que ele viu ali o meião rasgado do Depay e por isso ele foi rever e o VAR ajudou a dar o pênalti do que realmente pelo lance. Porque pelo lance você não marca falta. Pelo lance aquilo lá para o futebol. Se fosse pro Palmeiras, a discussão amanhã nos programas esportivos seria: nossa, a arbitragem garfou o Corinthians em plena Neoquímica Arena. Então, sinceramente, é vergonhoso. Não consigo me pôr no papel de criticar ninguém. Oi, ô, Arthurzinho, desculpa. Não marcavam. Se fosse contra, exato, o gol era validado. É só ver dentro do Allianz Parque o pênalti nojento que marcaram contra o Flamengo quando era contra nós. Parece que contra o Palmeiras, parece que nesse tipo de jogo, qualquer situação que é contra e a favor dos caras é válida. Parece que o VAR não vê. Cara, é surreal. Cara, faz 2 anos que o Palmeiras foi garfado, 3. O Palmeiras foi garfado numa Copa do Brasil por impedimento que o VAR não validou. Caramba, qual que é a dificuldade? Um pênalti antes do lance do gol. Um pênalti pro Palmeiras, claro, lance do gol do São Paulo. E a gente ainda teve que escutar no final, agora já foi, Arthurzinho. Agora já foi. É loucura, mano. É loucura. Toda vez ser prejudicado na mesma competição, cara. É toda vez. Eu não tô pedindo pro bagulho ser pró-Palmeiras, não. Eu não tô pedindo pro Palmeiras ser, pra arbitragem ser pró-Palmeiras. Eu tô falando pra ser justa. Pra ser justo no negócio. Neutra. Que não roube pra ninguém, que faça só o ofício da profissão. E que, de preferência, esse nojento nunca mais apite jogo do Palmeiras. E é obrigação do senhor Anderson Barros ou da presidente Leila Pereira, um dos dois tem que vir a público, mesmo que não dê resultado. Alguém tem que falar, alguém do clube tem que falar. E aí não dá pro Abel ir sozinho pra coletiva hoje, falar e tomar 3 jogos de suspensão, porque ele vai estar certo, ele vai estar fazendo o que a diretoria não fez. O correto agora é a diretoria vir a uma zona mista e falar: o Palmeiras foi garfado hoje dentro de campo, a pior arbitragem da história em um jogo do Palmeiras. A pior não, a pior foi na final de 2018, coincidentemente contra eles também, mas uma das piores arbitragens da história do futebol, e o Palmeiras não aceita mais que o senhor Wilton Pereira Sampaio e nem que o senhor do VAR, Braulio da Silva Machado, apite qualquer jogo do Palmeiras, do sub-11 ao futebol profissional. Não pode, não pode. É vergonhoso o que aconteceu hoje na Neoquímica Arena. É patético, mano. É patético. Cara, sendo muito sincero, não tenho mais o que falar. Se vocês estiverem à vontade, senão acho que a gente já pode caminhar pro encerramento. Ô, Arthur, não tem análise depois disso que acontece. Não tem como, né? Porque é óbvio, aí o time tava jogando, dominando o jogo, aí vai falar, é o Pardabel, é o Facundo que é ruim, o outro que é isso, que é aquilo. Num jogo em que o Palmeiras consegue pegar um pênalti, né? O Everton consegue a proeza de pegar um pênalti, acontece tudo isso. Não tem análise, cara, não tem análise. É um jogo que sempre é decidido em detalhe, e o detalhe dessa vez foi do seu Wilton Pereira. Agora talvez o pessoal o pessoal que bateu no carro do Wilton na entrada vai ajudar a pegar no tranco, empurrando até sair lá de Itaquera, porque, né, fez o serviço que tinha que fazer lá. É exatamente isso, cara. É exatamente. A gente fica nessa, né, de
de se estressar, de ficar aqui falando, porque que realmente a gente dá a cara a tapa por esse tipo de coisa, mas é um desrespeito com todo o trabalho de todo mundo aqui, de todos. E, cara, de verdade, e o que eu espero de coração é que o Palmeiras, na semana que vem, dentro do Allianz Parque, amasse na bola esses caras, que não dependa de arbitragem para ganhar, que consiga amassar na bola esses caras, que se classifique jogando em casa, amassando na bola, porque é isso que eu espero que o Palmeiras faça, é isso que eu quero que aconteça, para depois a gente não ter que, mais uma vez, ser prejudicado por uma arbitragem nojenta, tendenciosa e, cara, mostra mais uma vez a má vontade que tem em tomar as decisões de maneira justa, principalmente quando se trata do Palmeiras. Seu Palmeiras incomoda demais, cara, se incomoda demais. Eu tento ser o mais lúcido possível quando é questão de arbitragem, tento ser o menos clubista, tento ser simplesmente imparcial. Mas você olhar, cara, esse lance, e você falar que tem impedimento, cara, é ser um mau caráter no nível que não tem a menor necessidade. Cara, assim, é uma loucura.